E se a maior força que um homem pode demonstrar para atrair uma mulher for, na verdade, uma forma de fraqueza? E se eu te disser que o segredo da atração magnética, aquela presença que alguns homens carregam sem esforço, não está na força bruta, no status ou em ser um macho alfa impenetrável, mas sim em algo que a maioria de nós foi ensinada a esconder, a suprimir, a temer? Imagine por um instante a carapaça que muitos homens sentem que precisam usar todos os dias. Uma armadura forjada no pátio da escola, polida nas primeiras decepções amorosas e reforçada pela pressão silenciosa da sociedade. Uma armadura que diz: não demonstre dor, não demonstre dúvida, não demonstre medo. Mas e se essa mesma armadura que te protege for a jaula que te isola? E se a chave para uma conexão humana genuína e uma atração visceral estiver em aprender, cuidadosamente, a tirá-la? Essa não é uma teoria da nova era, um simples conselho de autoajuda. É uma verdade profunda sobre a natureza humana, uma verdade que o filósofo mais incompreendido e radical do século XIX, Friedrich Nietzsche, já havia intuído. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar não é apenas uma dica de relacionamento. É uma filosofia de vida que pode mudar completamente o seu jogo, a forma como você se vê e como o mundo te vê. Olá e bem-vindo! Neste espaço, não estamos em busca de atalhos. Estamos em busca de sabedoria. E hoje, vamos mergulhar fundo em um dos paradoxos mais fascinantes da atração humana. Vamos desconstruir o mito do homem forte e usar a genialidade de Nietzsche para entender uma dinâmica de poder que poucos compreendem. Eu preparei este roteiro com um cuidado quase cirúrgico, porque sei que um bom roteiro não apenas conta uma história. Ele respira vida na sua jornada de autodesenvolvimento, guiando sua mente, passo a passo, em direção a uma revelação. Eu sei quem é você, que está aí do outro lado da tela. Você é um homem que já está cansado de conselhos superficiais. Você já ouviu as frases prontas, as técnicas de linguagem corporal e sentiu que algo fundamental estava faltando. Você busca um entendimento profundo, algo que ressoe com sua inteligência e seu desejo autêntico de se tornar uma versão melhor e mais íntegra de si mesmo. Você não quer um truque, você quer a verdade. Por isso, hoje, vamos elevar o nível desta conversa a um patamar que você merece. Nossa jornada filosófica terá 3 atos, como uma grande peça. Primeiro, vamos expor o grande mito da força na atração e apresentar formalmente o conceito da fraqueza secreta. Será a nossa tese. No segundo ato, o coração da nossa exploração, vamos mergulhar na mente de Nietzsche. Vamos usar suas ferramentas conceituais, como a vontade de potência e o Übermensch, para entender por que essa fraqueza é, paradoxalmente, a mais alta forma de potência. E no terceiro e último ato, vamos trazer toda essa teoria para a prática. Vou te dar um caminho claro e aplicável para cultivar essa característica em sua própria vida. Vamos começar com uma imagem. Imagine o próprio Friedrich Nietzsche, um homem fisicamente frágil, atormentado por enxaquecas que o deixavam cego por dias, problemas digestivos crônicos e uma solidão intelectual quase absoluta. Ele foi rejeitado pela mulher que amava, traído por amigos e ignorado pela academia de sua época. Pela régua convencional, sua vida era uma sucessão de fraquezas e fracassos. Ele não era um titã fisicamente imponente. Sua força, a força que fez seu nome ecoar pela eternidade, não vinha dos músculos, mas de uma vontade indomável, quase sobre-humana, de olhar para todo esse sofrimento, para o vazio e o absurdo da existência, e ainda assim, com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios, gritar sim para a vida. Ele deu um nome a essa atitude: amor fati, o amor ao destino. Não quero acusar nada. Não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma,
Quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. É precisamente nesta luta, nesta aceitação corajosa de sua própria fraqueza, mortalidade e dor, que ele forjou sua potência. É aqui que nosso segredo começa a ser revelado. Uma história bem contada é uma experiência que fica com a gente. E a história da vida de Nietzsche é a nossa primeira e mais importante pista. Então, que fraqueza secreta é essa que emana tanto poder? Vamos dar um nome claro a ela. Não é insegurança. Insegurança é o medo da própria fraqueza. Não é carência. Não é se fazer de vítima. A vitimização é a tentativa de manipular os outros através da fraqueza. A fraqueza secreta que atrai as mulheres de forma quase mágica é a vulnerabilidade autêntica. Calma, respire fundo. Não feche o vídeo. Eu sei que a palavra vulnerabilidade pode causar arrepios. Para muitos homens, ela é sinônimo de humilhação. Fomos programados, desde crianças, a acreditar que ser vulnerável é abrir a guarda, é convidar o ataque, é ser fraco. Mas e se eu te disser que, no complexo tabuleiro da atração humana, a vulnerabilidade autêntica é a jogada de mestre? É a mais alta e insuspeita demonstração de força. Vamos à filosofia. Nietzsche escreveu extensivamente sobre a vontade de potência, der Wille zur Macht. A maioria das pessoas, especialmente aquelas que não o leram, interpreta isso erroneamente como uma simples vontade de dominar os outros, de subjugar, de ser o chefe. Uma interpretação grosseira e francamente errada. Para Nietzsche, a mais elevada expressão da vontade de potência era a autossuperação, o domínio completo sobre si mesmo, a habilidade de esculpir a si próprio, de superar suas limitações, seus medos, suas próprias fraquezas. E agora, a conexão crucial. Adivinhe o que exige uma força interna gigantesca? O que exige mais domínio próprio do que qualquer outra coisa? Exatamente. A coragem de se permitir ser vulnerável. A força para baixar a armadura e mostrar quem você é de verdade, com seus medos, mas também com suas ambições mais ousadas, com suas cicatrizes, mas também com as lições que aprendeu com elas. Isso, meu amigo, é a vontade de potência em ação. É o homem que se torna mestre de si mesmo a ponto de não temer mais a própria humanidade. Estou te entregando uma perspectiva que conecta a filosofia mais profunda com resultados práticos e transformadores na sua vida amorosa. Em troca, a única coisa que peço é a sua mente aberta para continuar nesta jornada comigo. Pense por um momento nos heróis de cinema ou da literatura que realmente nos cativam. Aqueles cujas histórias ficam conosco. Raramente é o personagem invencível. Não é o Superman, que é, em essência, um deus à prova de balas. A conexão real acontece com o Tony Stark, um gênio bilionário que é, ao mesmo tempo, atormentado por ataques de pânico e por um coração artificial que o mantém vivo. É o Batman, cuja força descomunal nasce de um trauma infantil que ele nunca supera completamente, mas que ele transforma em propósito. É o Aragorn, o herdeiro do trono, que duvida de sua própria capacidade de ser o rei que seu povo precisa. Nós não nos conectamos com a perfeição asséptica. Nós nos conectamos com a humanidade da luta. A beleza não está na ausência de falhas, mas na coragem de enfrentá-las. Tentar ser o Superman o tempo todo não é apenas exaustivo, é, francamente, entediante. E vamos ser honestos, ninguém consegue manter essa fachada por muito tempo sem parecer um robô com problemas de software, repetindo frases feitas e escondendo um vazio crescente. Agora, vamos enfrentar um desafio comum, a objeção mais lógica e imediata: o medo. Certo, mas e se eu me mostrar vulnerável e ela me rejeitar? E se ela rir de mim ou usar minhas fraquezas contra mim no futuro? É um medo válido, nascido de experiências passadas ou do receio do desconhecido. A solução não é, de forma alguma,
uma abertura indiscriminada, um diário aberto para qualquer pessoa. Isso seria tolice, não força. A solução está em desenvolver o que Nietzsche chamaria de patos da distância. É uma forma de autoconfiança e autoconhecimento tão sólida que te permite entender que a sua vulnerabilidade é um presente precioso. Você não a joga aos ventos. Você a oferece, conscientemente, a quem demonstra ter a profundidade e o caráter para merecê-la. Se alguém a rejeita, essa pessoa não te rejeitou. Ela apenas revelou a própria incapacidade de lidar com a autenticidade. Ela se autosselecionou para fora da sua vida. A rejeição, nesse caso, não diminui o seu valor. Ela o confirma, agindo como um filtro. Isso é superar um desafio não com amargura, mas com uma mentalidade de poder. Hoje, vivemos em meio a uma grande e necessária discussão sobre masculinidade tóxica versus masculinidade saudável. Essa tendência de debate global é a oportunidade perfeita para posicionarmos esta ideia. A vulnerabilidade autêntica é o antídoto direto para o veneno da masculinidade tóxica. O homem tóxico é frágil, por isso ele precisa de uma armadura de agressividade e arrogância. O homem autenticamente forte não precisa da armadura, porque sua força é interna. Ser vulnerável não é sobre ser menos homem. É sobre ser um homem infinitamente mais completo. Um homem que tem a coragem de ser humano. Isso não é apenas relevante e moderno. É o que as mulheres de alto valor, aquelas que buscam um parceiro de verdade e não um projeto de herói, realmente procuram. Para criar este vídeo, eu poderia ter feito uma lista de 5 frases infalíveis para usar em um encontro. Mas minha ideia, o meu brainstorming, foi em outra direção. Eu filtrei dezenas de conceitos da psicologia e da filosofia para chegar a este núcleo. A poderosa conexão entre o pensamento nietzschiano e a dinâmica da atração moderna. Fiz essa seleção porque sei que meu público, que você, busca relevância, profundidade e transformação. Não atalhos que param de funcionar na primeira dificuldade. Vamos analisar um caso de sucesso que ilustra isso perfeitamente. Pense em figuras públicas que são amplamente admiradas, de atores a empreendedores. Muitas vezes, o ponto de inflexão em sua popularidade, o momento em que passam de meramente respeitados a genuinamente amados, é quando compartilham uma luta. Uma batalha contra a depressão, a história de uma falência, uma dificuldade pessoal que superaram. Nesse exato momento, eles deixam de ser uma imagem bidimensional em uma tela e se tornam uma pessoa de carne e osso. Essa transição da perfeição fabricada para a humanidade real é o gatilho. Eles se tornam magneticamente relacionáveis. A lição é cristalina. Ser real é infinitamente mais atraente do que ser perfeito. Se essa ideia de vulnerabilidade como força está começando a fazer sentido, se uma luz se acendeu na sua mente, se você está sentindo um clique interno, faça uma coisa por mim. É um pacto entre nós. Deixe um comentário abaixo com a palavra potência. Apenas isso. É o nosso código. Assim, eu saberei quem está nesta jornada de se tornar um homem mais autêntico e genuinamente poderoso de dentro para fora. A estrutura que usamos neste vídeo, a forma como organizamos as ideias desde o gancho inicial até este exato ponto, foi meticulosamente planejada, usando mapas mentais e ferramentas de roteirização. Fiz isso porque acredito que para entregar um conteúdo que realmente transforma, a organização e a clareza da jornada são tão importantes quanto a própria ideia. Então, vamos recapitular. Vamos amarrar todos os fios. A fraqueza secreta que atrai é a vulnerabilidade. Mas, crucialmente, não uma vulnerabilidade frágil e carente, e sim uma que nasce de uma força interior imensa, de uma autoconfiança inabalável. É a coragem de ser quem você é, em sua totalidade. É a coragem de mostrar sua jornada de autossuperação, com todas as suas quedas e vitórias. É a vontade de potência de Nietzsche,
aplicada da forma mais nobre, não para dominar o mundo, mas para dominar a si mesmo. É o ato de parar de tentar ser um Deus de mármore, impenetrável e frio, e abraçar a beleza gloriosa e caótica de ser um homem em constante evolução. Mas essa, claro, é a minha interpretação, filtrada pela minha experiência. E a sua? O que você pensa sobre tudo isso? A sua experiência de vida confirma essa ideia ou a desafia? Em que momentos você sentiu que ser autêntico funcionou? E em que momentos você teve medo? Deixe sua perspectiva, sua história, nos comentários. O seu feedback é o combustível que nos ajuda a refinar essas ideias e a crescer juntos, como uma comunidade. Lembre-se disto quando sair deste vídeo. A fraqueza que atrai não é uma ausência de força. É a coragem de ser plenamente humano. A coragem de lutar, de sentir, de falhar e, o mais importante, de se levantar mais forte, mais sábio, mais você. Essa é a verdadeira potência que Nietzsche conhecia. E agora, você também conhece. Este não é apenas o fim de um vídeo. Considere-o um convite, um desafio para você começar a aplicar essa filosofia na sua vida, hoje. Se este vídeo te fez pensar, se te deu uma nova e poderosa perspectiva, mostre seu apoio. É a sua forma de dizer sim para este tipo de conteúdo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino para não perder nossos próximos mergulhos filosóficos. E o mais importante, não pare por aqui. Continue explorando, continue aprendendo e, acima de tudo, continue na jornada de se tornar sua versão mais autêntica e potente. O mundo está esperando pelas histórias extraordinárias que só você pode contar. Obrigado.